Bom dia a todos. Eu sou Álvaro Venegas. Vocês estão me ouvindo? Ok? Então, muito bem. Obrigado pela presença de vocês nesta manhã. Nós vamos falar o que os institutos federais, as universidades federais e as universidades estaduais têm a ganhar com o BIM, né? O BIM, o Building Information Modeling, a gente vai falar sobre eles em alguns instantes, né? Terei hoje a companhia da Cláudia Vieira, ela está se graduando agora em Engenharia Civil e tem um background da área de edificações. Então, ela é uma técnica de edificações que evoluiu do CAD para o BIM e do técnico para a engenharia, né? Então, ela vai fazer, inclusive, uma demonstração muito legal aí da ferramenta para nós na segunda parte, e depois vocês vão ter um convite aí bem legal. Eu sou Álvaro Venegas, né? Já está aqui, e vamos dar início, então, aos nossos trabalhos. Então, temos uma agenda aqui para 16 horas de conversa e teremos que fazer em menos de 2. Então, a gente vai falar um pouquinho do Autodesk, o mundo da educação, o projeto que nós temos em curso com diversas instituições de ensino públicas e inclusive privadas também, né? Então, a gente pode destacar no Universidade Estadual, nós atendemos a USP, capacitamos o pessoal deles, fornecemos as licenças, aquela coisa toda. No mundo das instituições privadas, nós fizemos agora, recentemente, mais uma renovação com o Mackenzie, né, que também fez treinamento conosco, né? Então, o pessoal acaba nos honrando em nos prestigiar, realmente em dar andamento nos processos, né? Com as universidades federais, nós temos aí vários cases muito legais que a gente vai falar durante o andamento da nossa apresentação. E a gente vai falar um pouco de BIM, redução de custos, BIM ferramental e BIM na prática, porque a casa de ferreiro, sim, o espeto tem que ser metálico. Então, a gente vai mostrar já para vocês o case da nossa sede aqui em São Paulo, tá? E teremos, então, a demonstração do BIM, que vai ser conduzida pela Cláudia Vieira, e vocês vão receber um convite para fazer um mini curso mão na massa do BIM com Revit. Ah, mas eu sou da parte da Pró-Reitoria Administrativa. Ok, dá um alôzinho para o pessoal lá da engenharia, da manutenção predial, para ver se eles se animam. Eles se animando, a gente faz aí o repasse do convite para que possamos, então, ter um primeiro contato aí sem investimento, sem custo nenhum. Ok? Então, vamos lá. Para quem ainda não conhece a Engie, né? Então, nós estamos no mercado aí desde 1983, portanto, o milênio passado, né? Então, nós vimos aquela briga terrível, né? Do pessoal do desenhista técnico virando cadista, né? Até o pessoal... Lá foi uma quebra de paradigma terrível, né? Foi sair da curva francesa, sair da régua T, do lápis, da nanquim, do normógrafo. Gente, quem chegou a usar normógrafo aí? Eu cheguei a usar na última turma que ainda tinha a transição, né? Então, a gente ainda tinha desenho técnico com normógrafo e depois é que começou o CAD. Foi sensacional. Então, essa foi uma quebra de paradigma naquele momento, e agora a gente está num outro, né? Que é a mudança do CAD para o BIM. Aí muita gente fala assim, mas isso não é tudo feito no computador, projeto no computador? Aí eu costumo até fazer uma analogia, né? É como ter o celular, que serve para telefonar, receber SMS, e o smartphone, que dá para falar e dá também para receber e enviar SMS, vírgula, e 1 bilhão de outras coisas a mais. Então,
O CAD está para o bem da mesma forma que o celular convencional para o smartphone, que hoje a gente não consegue viver sem, né? Então, vamos lá. Estamos desde 2004 em Curitiba, em Brasília desde 2007, e no Rio de Janeiro nós fizemos uma mudança aí de paradigma em 2012, né? E vou só colocar aqui, opa, colocar em mute, beleza. E nós fizemos uma mudança de paradigma e lá no Rio de Janeiro a gente trabalha em esquema coworking, né? Então é muito legal em Brasília, não, perdão, no Rio de Janeiro. A gente teve aí uma situação, né? Agora durante a pandemia, nós temos aí o privilégio aí de termos a nossa sede, as 3 sedes, São Paulo, Curitiba e Brasília, são sedes próprias, né? Então, a gente está aguentando firme aí numa boa e numa relativamente boa, né? Do ponto de vista econômico, né? Um sofrimento danado por causa da pandemia, mas estão lá, em São Paulo, 6 salas de treinamento para os cursos presenciais, em Curitiba 3 e em Brasília 2 salas de treinamento. E com isso a gente vem treinando aí o pessoal até 2019 na faixa de 75% presencial, 25%. 2020, obviamente, já foi uma parcela aí vigorosa para o online, né? Então, a gente terminou o ano até março, né? Até 11, a nossa última turma foi 15 de março, mais ou menos, no ano passado, né? Então, nós tivemos 80% já no online ao vivo e ficou 20%. Esse ano a gente já está com... já houve uma regressão aí, né? Mas nós chegamos a ter já 6 turmas presenciais, né? Muito bem. Por quê? Porque nem todo mundo conseguiu se adaptar, né? Então, o que a nossa empresa faz? A parte de treinamentos oficiais, o licenciamento de software, né? Então, por isso, esse encontro especial para vocês, que são dos IFs, UFs e universidades estaduais. Por quê? Porque a gente tem como licenciar o software com vocês, para vocês, porque nós temos ata de registro de preço. Legal. E a parte de treinamento, geralmente dá dispensa de licitação, e os nossos são treinamentos oficiais, né? Então, são treinamentos, inclusive, que tem apostila, quando é presencial é apostila impressa. Em alguns casos, o pessoal, mesmo no treinamento à distância, né? Ao vivo, né? O online ao vivo, pede que a gente mande as apostilas, né? E a gente gera a apostila eletrônica também. Tem gente que prefere receber a apostila eletrônica e coloca lá um tablet de um lado, vai seguindo a apostila, e do outro tem lá o software do treinamento. Como que eu faço treinamento se eu ainda não tenho software? Nós cedemos os softwares para vocês, para poderem fazer uso durante o treinamento e por mais 6 meses, ok? Então, bem bacana. E aí está lá, a nossa vertical de arquitetura e engenharia, ela acompanhou desde a chegada do CAD, né? Para vocês terem uma ideia, estamos falando em 1984, milênio passado, quando nós fizemos um evento lá na Universidade de São Paulo, lá na Poli, né? Falando justamente num evento chamado InfoCivil, informática para engenharia civil. Olha que legal. Então, a gente tem uma história aí para contar para vocês. Aqui é mais história, vamos ganhando tempo, né? 65% do nosso faturamento é ligado à educação, 20% corporativo, que são empresas que nos procuram, construtoras, escritórios de arquitetura, né? E pessoas físicas que estão lá, muitas vezes, querendo se recolocar no mercado, e hoje, se não tiver bem, a coisa complica um bocado, né?
Então, a gente vem lá com ações inovadoras, né? Para o mundo de educação. Então, olha lá, fazendo apresentações tecnológicas para dirigentes de educação, né? E, olha lá, atualização tecnológica dos profissionais com cursos oficiais, que é o que a gente oferece, as palestras presenciais e online, como a que a gente está tendo agora, e a parte de suporte e o auxílio no planejamento e montagem do workflow. Eu vou apertar um pouquinho mais a minha apresentação, porque tem uma surpresa aí para vocês, porque eu não sei, parece que alguns de vocês operam também a parte de manutenção predial. Então, nós vamos mostrar aqui uma das soluções da própria Autodesk, né? Que é a patrocinadora desse nosso encontro. Eles têm interesse, obviamente, né? Os melhores softwares de BIM são deles, os que têm maior interoperabilidade, etc. Então, eles estão patrocinando esse nosso encontro, né? E eu vou mostrar para vocês o sistema de gestão de manutenção predial que a Autodesk nos oferece, que é muito legal e que a gente usa aqui no nosso laboratório particular, que é o nosso predinho aqui, né? Então, a gente vem atendendo aí várias universidades, né? Públicas, privadas, pequenas, médias, grandes, gigantes, né? Então, os grandes grupos também estão na parada. Então, aqui a partir de São Paulo, aqui a partir do Paraná, a partir da nossa operação lá em Brasília, da nossa operação no Rio de Janeiro, por exemplo, destaque, né, o Instituto Militar de Engenharia, em 2014, estamos falando de 2014, 7 anos atrás, fez a capacitação dos professores da migração do CAD para o BIM e já com o Autodesk. Então, muito legal lá. E depois a gente soube que primeiro foi para os professores e depois a turma de manutenção predial e novos projetos acabou fazendo o curso já direto lá com eles, né? Então, aqui o pessoal do Nordeste, né? A Facet agora se transformou em Unifacet já, e as empresas que nos procuram aí para viabilizar a atualização dos seus profissionais, né? Então, essa migração que parecia um bicho de 7 cabeças, na medida em que o pessoal vai fazendo os dias de treinamento, eles vão ficando fãs ardorosos do BIM, e em alguns momentos a gente ouve até aqueles comentários: por que vocês não insistiram mais antes para a gente poder vir para o BIM, né? Então, por exemplo, não tem aqui nesses logos, mas, por exemplo, o Senac, embora eles ofereçam curso de BIM, o pessoal de administração deles nos procurou para viabilizar a implementação do BIM, né? Por quê? O que o pessoal de administração estava querendo? Os quantitativos mais exatos, né? Porque o pessoal de engenharia continuava no CAD e eles precisavam, então, viabilizar quantitativos mais exatos para as reformas e construção de novas unidades. Então, por incrível que pareça, partiu do pessoal do administrativo para, então, convencer o pessoal de engenharia para a gente colocar os treinamentos e o licenciamento amplo lá para eles, tá? Então, muito bom. Aqui eu vou mostrar para vocês, nesses próximos slides, apresentações que foram feitas aí no Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, que eu apresentei, no Congresso de Ensino de Arquitetura, em finalzinho de 2019, né? O último presencial, nós tivemos lá fazendo uma apresentação, os professores e coordenadores de cursos ficaram chocados, né? O quanto que o BIM evoluiu, né? Porque quem já conhecia o BIM há tempos atrás, conhecia e já era fã. Agora, do jeito que está hoje, com o uso de nuvem, ações colaborativas, né? Então, hoje a gente consegue fazer um projeto, analisar um projeto de maneira colaborativa. Eu consigo pegar um projeto,
colocar anotações nele e passar para e abrir um chamado, né, para que outra pessoa então possa interagir com aquela discussão que eu estou abrindo no projeto, né? Fora isso, nós apresentamos no Fórum de Infraestrutura para Ambientes Educacionais, né? E também no Congresso de Infraestrutura voltado para o que o pessoal chama de Facilities Management, né? Ou seja, a gestão das instalações prediais, né? E essa parte de gestão de instalações prediais, manutenção e gerenciamento é um negócio muito importante que tem crescido bastante. Não sei se algum de vocês já chegou aí no Congresso do Infra, mas é muito legal. E eu acabei dando uma palestra lá para falar do BIM, e tinha gente que já estava até no BIM e desconhecia essa parte toda aí de pós-projeto, pós-obra, né, que o BIM nos possibilita. Então, a nossa história com BIM e universidades federais começou lá em 2011, quando nós fizemos, então, um painel de atualização tecnológica, projetos e gráficos, né? Foi em junho de 2011, olha lá que legal. Foi tão bacana que era para ser numa salinha de reunião com 4, 5 professores. Em pouco tempo, a informação começou a correr. A maioria de professores de arquitetura e engenharia se interessou, da própria Federal do Paraná. Dali a pouco, a coisa deu uma corrida. Veio gente do Instituto Federal do Paraná. Teve professor que pediu se podia levar os seus melhores alunos para assistirem e tal. Então, a gente acabou tendo até que ter 2 dias, né? Uma participação só de professores num dia e outro de alunos e professores. Então, foi um negócio chocante que mostrou para nós um potencial incrível. E não foi por acaso que a Federal do Paraná, desde 2012, adota a BIM já na sua grade curricular, né? Então, foi um negócio bacana. E a gente tem recebido convocações de coordenadores e professores aí, e até mesmo de alunos, hein? Isso é muito legal. Então, olha lá, Instituto Federal de São Paulo, aqui na Universidade Dinâmica das Cataratas, meu Deus, juntou 600 pessoas para mostrar o que vinha depois do CAD, que era o BIM, né? Isso daqui hoje a gente fica até assustado. Meu Deus, de que datas aconteceram esses eventos, né? E aqui foi muito pitoresco, porque em 2012 nós fomos convidados pelo Grêmio dos alunos lá da Poli USP para falar sobre BIM, porque eles estavam sentindo a necessidade e naquele momento os professores não conseguiam falar sobre BIM, né? Então, a gente foi lá, fizemos a apresentação, foi uma experiência muito bacana, tá? E todo mundo está atrás do quê? De redução de custos, aumento de segurança e a parte de manutenção também, né? Então, isso é muito legal e isso está impactando direto no mercado de trabalho dos alunos, né? Então, isso é muito legal, olha lá, os alunos interessados, né? Isso aqui, se não me engano, foi em 2018, isso daqui em 2017, olha que legal. É incrível, né? Porque a ODC, ela fez anúncio em rádio, né? Porque eles, inclusive, pagaram passagem e tudo mais para o nosso especialista da palestra lá. E veio gente do Paraguai, atravessaram a fronteira, teve um dia lá específico para falar sobre BIM com a turma da Itaipu Binacional, né? Coisa espetacular. Então, a gente vem trabalhando aí, ó, em faculdades também, aqui no nosso no nosso pequeno auditório aqui em São Paulo, e assim por diante. Olha lá, e a gente sempre trabalhando lá, junto com a Autodesk, né? E olha lá, Unibrasil, palestra lá para estudantes também. Enfim, e aí, Casa de Ferreiro, né? Então, lembra a nossa sede? A nossa sede foi
foi projetada e foi executada aí segundo as diretrizes do BIM, né? Então, isso foi muito legal. Quando a gente fala agora dos IEFs, UFs e universidades estaduais, né, a gente está também mirando o quê? O Facilities Management, né? Porque o que a gente for construir novo e já tiver em BIM, sensacionalmente a gente vai levar todos esses recursos de BIM até a desmobilização, se for o caso de um prédio, né? Então, uma das coisas importantes é, mas eu não faço o projeto internamente. Não tem problema. Por isso que em 2008, a Petrobras queria construir lá em Santos um prédio novo e ela pediu para que o projeto fosse em BIM. Atrasou 6 meses a obra porque o pessoal ficava entrando com recurso para não ter a exigência do BIM. E aí foi até o Tribunal de Contas que bateu o martelo, ok, vamos em BIM, porque em BIM você vai ter um controle melhor de custos, né? Redução dos terríveis termos aditivos, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba errando muito, às vezes, na bobeira ao fazer um projeto com CAD, né? O projeto fica lindo e chega lá quase 5 da tarde de uma sexta-feira e o pessoal não terminou de contar quantas portas, quantas maçanetas, quantas janelas, quais tipos de janela, e os quantitativos nem sempre vão ficar certos. E isso dá um resultado aí horrível, né? Ou a obra para por falta de material, ou sobra um monte de material, uma coisa danada, né? Então, com o BIM, a gente vai ter o quê? Como fazer o acompanhamento de como o projeto está sendo feito. Então, na hora que a gente for licitar um projeto, nós podemos exigir que seja em BIM, que o BIM esteja na nuvem e que nos deem um login e senha para que a gente possa entrar e interligar com o nosso BIM e ter, então, o quê? O acompanhamento de como está a evolução do projeto, poder fazer ajustes sugestões e ajustes, né? Aberturas de chamado e assim por diante. Isso em momento de projeto. Em projeto executivo, da mesma forma, e depois a gente vai ter também como fazer o quê? O acompanhamento do desenrolar da obra, porque o BIM permite, né? Em 2007, eu fui no Congresso Mundial lá da Autodesk e eu vi o pessoal falando em BIM para gestão de obras. Eu falei, mas BIM para gestão de obras? Que legal! E aí eles mostravam que o pessoal imprimia um código de barras e vinha o mestre de obras e fazia a leitura do código de barras com leitor específico, né, como de supermercado, né? E depois mandava por e-mail a informação. 2007. Hoje, 2021, o mestre de obras dá uma leitura num QR Code na hora que chega material, principalmente quando é canteiro de obra remoto, né? Então, chegou na obra, então, ou seja, foi tudo separado lá, bate o código de barras com o próprio smartphone e em tempo real já vai para a gestão de obra. Sensacional. Então, a gente pode até sentir se a obra está atrasando, está adiantando, está no timing certo e assim por diante. E depois a gente tem toda a parte aí. Mas, por exemplo, para quem conhece, essa é a fachada aqui da Universidade Federal do Paraná, né? Não se tem a planta total aqui do prédio. Claro, o prédio tem mais de 80 anos, o papel vegetal já carbonizou, né? Já ficou marrom, então é complicado. E é tudo na planta e antes do mundo maravilhoso do normógrafo, à mão. Então a gente pode fazer o quê? O as-built usando o quê? Para volumetria, voos programados de
drones, e internamente a gente contrata alguns dias de trabalho de equipes com scanner interno, scanner de interiores. Então, você já consegue fazer a volumetria, daí você faz vai fazendo a volta do as-built no BIM. E, para completar, a gente pode ter também os trabalhos com raio-x, né? Aí tem que pegar um domingo, por exemplo, e aí a gente tem a posição exata de onde estão os eletrodutos, hidrossanitária e assim por diante. E a partir daí a gente tem o quê? Toda a documentação, já que estamos no mundo do BIM, a gente já faz o repositório de documentação prédio por prédio, né? Por exemplo, quem é de Instituto Federal tem aquele drama. Passa um ano, você vê brotar em campus, né? Brota campus com 4, 5 edifícios em cada campus. Você vai fazer o quê, né? Já começa aqui o drama de plural de campus é camp, né? Então é difícil até de falar camp, né? Mas enfim. E aí a gente vai tendo o quê? Repositório com versionamento e registro de ocorrências, né? Então, por exemplo, veio, sei lá, um carro desgovernado e derrubou uma parede. Vai ter que reconstruir, você coloca o registro lá dessa ocorrência, como foi feito, de que maneira foi feito e assim por diante. E aí vai, olha lá, melhor acompanhamento, opa, faltou um H aqui, olha lá, projeto, obras e manutenção. Então, isso é fantástico para a gente ter o mundo do BIM a nosso favor, né? Obras, melhor acompanhamento, opa, olha lá, então, olha lá, e a adoção de BIM reduz de 10% a 16% em custos e redução de tempo da obra da ordem de 20%, né? Daqui é a típica construção dos institutos federais, em especial isso aqui, se não me engano, é o de Brasília. Então, muito bem, opa, aqui, ferramenta integrada, então fica muito legal para projetos novos e o legado, né? A gente também tem a parte estrutural e instalações, gestão de versionamento, então isso vai ser muito legal para que a gente tenha o quê? Um repositório e a vida das nossas edificações, né? Então, a gente vai deixar acesso para quem pode acessar, quem vai poder abrir chamado ou não, isso vai ser depois alvo do planejamento, né? Gestão para manutenção predial, isso vai ser sensacional, porque a gente pode ter a nossa manutenção predial já planejada, a preventiva, abrir chamados da corretiva, interligar com os prestadores de serviço, já cadastrados, tendo uma ata de registro de preços, ou sei lá como que é a forma de contratação de manutenção predial, né? E a gente vai ter uma coisa que é muito importante, que vocês vão ver no mini curso, quem puder fazer, o mini curso, inclusive, é semana que vem, né? No dia 18 de março, né? E 18 de março, exatamente. No dia 18 de março, e vocês vão ver lá que, por exemplo, começou um vazamento. Se você tem o projeto em BIM, você vai, inclusive, ter uma identificação melhor de qual é a área, eventualmente, onde é que está a origem do vazamento. E não vamos cair na história do pessoal pegar e destruir todo um forro procurando o vazamento, sendo que agora a gente vai ter uma condição melhor. Isso a gente vai ver no mini curso. E a gente está num momento de mudança, e a gente brinca, né? O BIM já estava contratado, já tinha o movimento BIM no Brasil para os órgãos públicos já há pelo menos 8 anos. Então, quando foi estabelecido que o BIM começava
a ser exigido em 2021 não era brincadeira, né? Então, teve decretos fazendo a confirmação em 2018, em 2019, e com isso a gente tem o quê? Agora, onde tiver verba pública, o pessoal quer já que tenha BIM. Por quê? Porque todo mundo quer o quê? O quantitativo exato, né? Então, muito bem, a gente quer projetar melhor. Quanto de trabalho depois que a gente tem um projeto pronto e alguém resolve trocar a janela de lugar? Se for no CAD, é uma trabalheira danada. Se for no BIM, vocês vão ver a facilidade que começa a ser. A gente quer contratar melhor. Para contratar melhor, eu tenho que ter números mais assertivos, né? Tenho que ter quantitativos assertivos. Para não acontecer como numa estrada, que um dos lotes, simplesmente alguém em algum momento trocou o sinal, né? Trocou o sinal e saiu a licitação do trecho como aterro, chegou na hora, era corte, né? Então, e o gerenciamento melhor, a gente vai poder gerenciar melhor tanto a fase de projetos terceirizados, como principalmente o andamento de obra. Por quê? Porque na hora que a gente tem o gerenciamento via BIM, o mestre de obras vai fotografando, então a gente já tem uma pré-fiscalização pronta com o BIM, porque eu tenho o dia, a hora que o mestre de obras fez a foto, georreferenciada, bingo, é tudo que a gente quer. Uma foto valendo mais do que 1000 palavras, né? E aí sim ele vai colocar a foto e vai respondendo o questionário de qualidade, questionário de segurança, questionário de andamento de obra, e isso vai ganhar um volume em que a gente vai construir mais, que é inevitável, né? O número de universitários no Brasil precisa ainda crescer e muito. Menos é uma realidade, então a gente tem cada vez o drama mais cruel de restrição orçamentária. Então, de um lado, precisamos construir mais e do outro a gente tem menos recursos. E a gente tem uma oportunidade agora de fazer melhor, né? Sem dizer que já existe, mas dizendo, a gente tem hoje até como aplicar inteligência artificial em projetos. Então, eu quero, por exemplo, maximizar a iluminação em sala de aula para não ter que ter tanto consumo de energia elétrica. Ou eu tenho que dar uma prioridade para que não tenhamos tanta necessidade de uso de ar-condicionado em determinadas salas. Então, você vai colocando esses parâmetros e o sistema, por interpolação e inteligência artificial, vai nos dando dicas para que lado o nosso projeto tem que ir, né? Então, vamos lá. O que é o BIM? Se alguém tiver aqui disposto a fazer um print de tela, esse é um print muito legal, porque BIM, Building Information Modeling, legal, modelagem de informação da construção. Mas o que eu diria para vocês que é legal é isso aqui, ó. É toda essa parte aqui desse jogo de palavras aqui. O BIM faz documentação? Faz, porque o nosso projeto vai ser integrado, e aí eu tiro corte, planta baixa, elevação, visualização 3D. BIM faz topografia? Sim. Outro dia eu estava falando com um responsável de manutenção predial de um instituto federal, e ele falou, bom, ganhamos um novo campus, que na verdade é um problema. Tem uma gleba gigante, 2 predinhos e uma estradinha de terra. E vamos ter que fazer o quê? O sistema viário, e um sistema viário que não seja só asfaltar o caminho de terra atualmente. Então, para isso, a gente vai ter que ter um levantamento topográfico literalmente em uma semana. Como é que faz isso?
contrata a empresa de drone, vai lá, pronto, já sai o nosso mapa de pontos, né? A nossa nuvem de pontos, melhor dizendo. Com a nuvem de pontos, a gente já tem uma topografia sensacional e, mais do que isso, a localização e o porte das árvores, né? Tanto a altura quanto tamanho das copas, e chegando ao requinte do diâmetro dos troncos. Então, sensacional, né? Parte de simulação. Então, cada palavrinha dessa daqui, quanto mais a gente conhecer o BIM, mais a gente vai ticando as palavras que estão aqui, né? Então, vocês vão ver que tem lá 5D, 3D, 7D, que tanto D é esse, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Então, o 3D é por quê? Porque é uma nova forma da gente fazer o quê? O nosso projeto, né? De conversar com o nosso projeto, entendê-lo melhor, né? Do 3D, a gente tira a parte de documentação toda. No 4D, a gente tem o trabalho de planejamento de obra. E no 5D está onde todo mundo tem interesse, que é o quê? São as estimativas de custo e, principalmente, onde a gente vai estar ultra preciso, que é o quê? Nos quantitativos. Ah, mas eu tenho que comprar 20% a mais de piso porque sempre tem problema de instalação. Não tem problema, mas o ponto de partida estará exato. A gente vai saber exatamente quantos metros quadrados irão na nossa obra, na nossa reforma e assim por diante. Cada vez mais haverá uma pressão sobre uso de materiais com sustentabilidade, métodos de obras mais sustentáveis, que gerem menos lixo, menos impacto ambiental. E aí vem o 7D, que, meus amigos, é onde tem uma corrida mundial ao BIM hoje, que é o quê? A manutenção predial, a manutenção de instalações, né? Então, tanto a manutenção preventiva quanto a manutenção corretiva. E o legal é que o BIM para manutenção, ele começa no computador, passa por tablet opcionalmente, mas ele chega onde tem que chegar, que é no smartphone, quer ele seja Android ou até mesmo dos bacanas do iOS, do Apple, né? Do iPhone. Então, tendo uma câmera, ele vai reportar o que ele está vendo. Na hora que ele tem o chamado, ele vai ter condição de verificar no próprio smartphone detalhes do chamado, detalhes de projeto, fotos e vídeos orientativos de como deve ser feita a manutenção. Só isso, gente. Então, essa é uma mudança total de paradigma e muita gente acabou achando que era só mudança do CAD para o BIM, né? Então, muito legal isso. Isso daqui, para quem gosta, por favor, façam um print. As dimensões do BIM. É isso daí, é legal, pode fazer um pôster amanhã ou depois. Muito legal, tá? Eu me lembro a primeira vez que eu vi essa história de 3D, 4D, 5D, 7D, e já tem gente falando no 8º, hein? Olha lá. Então, aqui as dimensões do BIM, né? Então, a representação toda de projeto, né? Então, ou seja, na hora que a gente está discutindo com alguém lá que é um cadista ferrenho, super rápido, né? Ele fala assim, eu faço um detalhe em meia hora. Bom, só o detalhe. E se mudar a posição? Bom, mais meia hora. No nosso caso, se mudar a posição, pronto, eu tiro uma nova documentação do meu detalhe. Bingo! Parte de cronograma, custos, quantitativos e custos, sustentabilidade cada vez maior, sustentabilidade em vários aspectos, gente, da metodologia de obra e da
e dos materiais que a gente vai usar, tá? Gestão e gerenciamento de instalações, que é o 7º D, que é o que muita gente quer. Mas o plano BIM para o Brasil, ele está muito focado no 3D com 5D, tá? 3D com 5D, que é o que o pessoal quer. Aqui só para a gente mostrar, né? E isso é um fenômeno mundial. Então, olha lá, pessoal da Indonésia obrigando todo mundo a usar o BIM em curto espaço de tempo, focando o quê? No 5º D. 5º D? 5D, o que era mesmo? Opa, custos quantitativos, beleza. Pô, mas em obra de infraestrutura? Sim, senhores. A gente vai saber quantos metros lineares de guias e sarjetas, quantos metros cúbicos vão ser deslocados para fazer drenagem, né? E assim por diante. Ou seja, quando nós tivemos, eu esqueci de falar que também partes dessa apresentação a gente mostrou também na jornada BIM 2021, que já começou o ano quente. Então devem ter mais 3 jornadas BIM 2021, né? Uma por trimestre. E um dos focos que o pessoal está gostando muito é dessa parte para a infraestrutura, né? Então, bom, vamos prosseguir. Construção virtual, manutenção real. Com o BIM a gente tem. Com o BIM nós vamos ter também a possibilidade de agregar novas informações com o uso de internet das coisas, né? Uso de internet das coisas? Como assim? Podemos colocar sensores. Ah, mas nós temos o nosso zelador do campus. O zelador do campus nem sempre mora no campus. Então, quando tiver aquela super chuva num domingo, quem que vai poder estar fazendo o monitoramento? A internet das coisas. Então, nós colocamos sensores, assim como aqui no nosso laboratório, no predinho da Engie. Esqueci de falar, eu estou aqui no prédio da Engie, por quê? Porque a gente tem aí fibra ótica e tal, que não gera para garantir uma projeção legal aí para vocês, tá? Então, o internet das coisas se conecta já com o BIM, né? E o que é principal? A gente vai usar colaboração. Acredito que a maioria de vocês esteja em home office e usar a nuvem e a colaboração é um negócio fundamental. Conforme eu costumo dizer, estava contratado e a gente estava adiando a tal da transformação digital, né? Então, ela teve que acontecer, aconteceu e a gente está sobrevivendo e vendo que tem até benefícios da tal da adoção da transformação digital. Só para a gente ter uma ideia, né? A gente tem uso do BIM hoje em toda a vida do nosso empreendimento, né? Desde quando tem um memorando inicial, como é que é? Não é DUT, né? Tem um nome aí, o documento inicial do início de um projeto, né? É DUT? Não. Bom, enfim, não é DOC também. Bom, desde o início da ideia, a concepção de forma, né, que muita gente usa lá o SketchUp, então tem o SketchUp da própria Autodesk, aí a gente vai para o Revit, onde a gente vai fazer o projeto efetivo, com os detalhes de projeto, já incluindo instalações, incluindo o estrutural também, né, e o arquitetônico, obviamente. Aí a gente tem a parte de análise, né? Qual o impacto de um tremor, né? Cada vez mais aí a gente tem visto em algumas localidades aí tremores de terra. Então vamos fazer uma simulação do que aconteceria com o nosso prédio, né? E toda a parte de documentação aqui. Faltou o Azinho, o O aqui. Deixa eu ver se dá para arrumar. Opa, não. E quando se usa pré-fabricados também, aí a gente vai para a construção 4D e 5D,
a lógica com acompanhamento e toda a parte de custos, né? É legal porque se a gente tiver um BIM bem estruturado, na época de obra, a gente consegue saber até o lote dos materiais que estão sendo usados, porque se tiver algum problema no lote de algum dos materiais, a gente vai saber exatamente em qual lado da obra foi usado, em qual andar e assim por diante. E aí a gente vem para a parte de manutenção, né? Outro dia teve um pessoal que fez o nosso mini curso e eles comentaram com a gente, né? Olha, o número de projetos não é tão grande, o de obras ainda é considerável, mas o potencial que a gente tem de BIM para manutenção predial é um negócio danado de legal, né? E aí a gente tem até a parte da desmobilização que entra o BIM. Por quê? Porque se a gente fez já com todo aquele cuidado de registrar dos materiais que a gente vai usar, quantos por cento é reciclável, quantos por cento podem ser utilizados em aterro, quantos devem ser utilizados com cuidado, né? O descarte de material, a gente já vai ter, inclusive, a lista aqui para poder fazer uma demolição, uma desmobilização correta, né? Em alguns casos, a gente tem aí o que o pessoal chama, né, o nome chique aí de renovação e as reformas, né? Que é o tal do retrofit, né? Então, retrofit, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, muitos prédios da década de 40, 50, 60, o pessoal tem feito lá verdadeiras revoluções nesses prédios, né? Então, fazendo retrofit, e aí a gente vai e faz o as-built, os projetos as-built, para poder chegar, então, num custo bacana de chegar do outro lado, né? Muito bom, gente. Bem, na prática hoje é o poder de uma plataforma só e que ela vai estar, na verdade, na medida do possível, na nuvem. Ah, eu posso usar local? Pode, mas o ideal hoje é usar a ferramenta na sua melhor amplitude, né? E aí a gente pode ver os nossos projetos como estão ficando no computador, no tablet e, inclusive, no smartphone, né? Fundamental, gente. 33% de erros crassos de obras caem 33%. Precisão e orçamento aumenta 22%. E o que é o drama, que é o entendimento do projeto, né? Que ele não impactua diretamente só em erros, mas em atrasos do andamento do projeto, da obra em si, né? Então, isso é muito legal, isso daí é de uma pesquisa realizada em 2017, né? Então, é muito legal. Vou contar agora rapidinho para vocês, até 2008, o nosso prédio era esse, e de 2011 já era aqui. Esse daqui é um projetinho, uma ilustração que nós fizemos em fins de 2009 com o uso do BIM, tá? Trocando em miúdos, passou a obra do metrô linha 4 aqui de São Paulo, embaixo do quarteirão. Terreno do quarteirão afundou 40 centímetros e a gente estava descendo direitinho até que teve um recalque diferencial e a gente teve que desocupar e foi um drama, gastamos um ano negociando o que ia ser feito, né? Mas no final entregaram para nós o terreno limpo e uma indenização. Então a gente estava naquele drama. Queremos fazer mais, queremos fazer melhor e queremos fazer mais rápido. E com a limitação de orçamento. Bacana, hein? Só isso que a gente queria. Aí falamos, bom, a gente já dá treinamentos aí de AutoCAD e estamos começando essa história de Revit aí, que é o BIM, parece que está indo muito bem. Bom, fizemos análise de ferramentas, vimos a concorrência e tal, e vimos que efetivamente já desde 2009 o BIM era quase que o sinônimo do Autodesk Revit, né? Que é o líder aí do mercado. Assim como quem fala em CAD lembra do AutoCAD, quem fala em BIM lembra do Revit, né? E aí selecionamos a ferramenta e aqui é uma típica visão, olha lá.
Está aqui uma elevação, está aqui um detalhe, uma planta baixa, um corte e o que a gente mais queria. Que a gente não podia errar em comprar 70 janelas quando ia precisar de 72, não íamos correr o risco de comprar nem a menos nem a mais. Por quê? Porque o nosso orçamento estava absolutamente justo. Por quê? Porque a gente queria sair de uma casa que tinha 3 andares para um predinho que tinha 3 andares com garagem subterrânea. E uma adequação, as salas de aula são confortáveis, aquela coisa toda, né? Então, foi muito legal, né? Concepção toda, aqui a parte volumétrica, né? Depois a concepção já e algumas coisas importantes, né? Então, como a gente queria rapidez na obra, vimos que haveria necessidade de corte de blocos. Então, alteramos a altura da janela, sem ferir muito a fórmula de conforto de peitoril, etc., para evitar o corte. Fizemos a conta ali, economizamos quase 3 semanas só por conta disso, de acertos de não modularização dos blocos, né? Optamos em fazer em bloco para ser mais rápido, né? E aí tinha um drama que daqui a pouco a Cláudia Vieira vai mostrar para vocês. Por que não tem janela nesta parte aqui na frente do prédio? Para parecer prédios de Brasília, né? Prédios de Brasília geralmente não tem janela nas laterais, né? E, na verdade, acaba tendo até um porquê, né? No nosso caso, teve um porquê muito sério, né? Porque a gente pega o sol do verão da tarde diretamente aqui. Então, para a gente ter uma operação mais eficiente do nosso prédio, se tivesse janela, teria que colocar cortinas blackout, teríamos que colocar mais carga de ar-condicionado e assim por diante, né? E aí, muito bem. E aí, olha lá, a gente já tinha condição em 2009, 2010, né? De fazer tudo isso, olha lá, inclusive com plantas humanizadas. Então, olha lá, a gente tinha até previsão e realidade aqui, né? E aí, olha lá, estudo de insolação. Então, parte da manhã, parte da tarde, olha lá, o solão já castigando. Pelo sol aqui, não é o do verão. O do verão é quase 90 graus aqui. É terrível o calor no verão. Então, muito bem. Olha lá, e aí a gente consegue ver uma sala de laboratório, aqui na verdade é o mini auditório, aqui a galeria técnica para ar-condicionado. Deu até para fazer a arquitetura de interiores, né? Então, essa era uma das alternativas que estava sendo ventilada, né? Sendo analisada melhor, e assim por diante. E aí a gente conseguiu uma obra bacana, e olha lá, isso daqui é tudo antes de ter a obra, né? Antes de ter a construção. Então, muito legal, nossa obra rolou de maneira rápida. Sem saber, a gente já estava usando algumas ideias do 6D, né? Que é sustentabilidade. Então, usamos pouquíssima madeira que gerasse descarte, né? Então, os escoramentos e formas de lajes sempre, e de escadas também, sempre metálicas, né? Então, você faz tudo ficar mais rápido, menos geração de lixo, e, enfim, a gente vem utilizando isso. E aí, deixa eu aproveitar para vocês e mostrar a parte bacana aqui, que eu vou mostrar agorinha para vocês. E agora a gente já está na fase aqui do quê? Da manutenção predial, usando o BIM. Olha lá, BIM 360 Ops. Tenho chamados abertos, aqui é o resumo geral. Aqui eu faço a manutenção da ENGIE de Brasília, ENGIE do Paraná e a de São Paulo. Olha lá que legal. Então, muito bem. Aqui, por exemplo, eu vou ver esse chamado aqui que está vencido.
Por exemplo, esse daqui é um exemplo, né? Essa é uma conta exemplo. Então, eu tenho aqui, ó lá. Se eu for abrir um chamado, eu posso ir e tirar foto no local, colocar, inclusive, como é que tem que ser feita a verificação das boias aqui, por exemplo. E nesse local aqui, porque é muito sensível, né? Você está com a sua garagem em subterrâneo, né? Abaixo do nível da rua. Então, com certeza, você vai ter águas pluviais entrando, fora o lençol freático que você tem que coletar. Coletou isso daí, você tem que, quando os reservatórios estiverem cheios, você tem que usar bomba. Ah, como tem bomba, tem que ter gerador. Ok. E tudo isso tem o quê? Um certo risco de falhas. Ah, tem bombas duplas em cada poço, tem o gerador, mas e se tudo falhar? Se tudo falhar, vai encher a garagem. Então, você tem o quê? Os sensores de internet das coisas, lembra que eu falei? Interligado, podendo abrir chamados automáticos para nós. Abrir chamados automáticos, fazer o contingenciamento de ligar uma terceira bomba para emergência, quando estiver subindo efetivamente, e fazer os avisos para o pessoal de manutenção, por exemplo, ok? E aí, muito legal. E aqui a gente vai poder colocar, então, a planta baixa, a localização, fotos, etc., para que o quê? E o comentário, né? A qualquer tempo eu venho ali, comentário, coloco o comentário e adiciono um comentário do nosso chamado, ok? E aí isso é muito legal do nosso chamado ou do nosso planejamento. E aí a gente coloca quais são as áreas, né? Então depois a gente pode falar qual é o meu planejamento de manutenção hidráulica, qual é o meu planejamento de manutenção de elétrica, de dados e assim por diante, né? Que cada vez mais a administração também tem que olhar para essa parte aí de dados, é tão importante quanto ter água nas torneiras, né? Então, muito bom. E era isso que eu tinha para falar. Eu ia... deixa eu... Aqui o meu obrigado, né? Eu vou chamar a Cláudia, e aí tem os avisos, né? Gente, nós temos as atas de registro de preços para o tal do AEC Collection. No AEC Collection vem o AutoCAD, para que a gente consiga trabalhar o legado, vem o Revit e vem toda a família que possibilita o uso do BIM. Então, isso é muito legal e tem o número de usuários, né? E o número de usuários permite fazer uma coisa. Eu posso usar em casa a minha licença, posso usar no escritório, ou seja, eu posso ter instalado no meu computador pessoal, no do escritório, no tablet, e para começar a usar, eu faço o quê? O login. Login, a Autodesk sabe que eu estou usando a licença que foi determinada para mim. Ah, eu vou sair de férias, a minha licença pode passar para outra pessoa? Pode. A hora que eu volto, volta para mim. E assim por diante. Ok? Deixa eu trazer aqui as imagens de vídeo. Cláudia, você já está aqui conosco? Está, né? Assim, já está até como co-host. Quiser ligar a sua câmera, queria apresentar mais uma vez, né? Então, a Cláudia Vieira é legal porque ela tem uma vivência que vem desde de ser técnica em edificações e agora ela está aí se graduando engenheira, né? Engenheira civil. É isso aí. E ela foi um expoente aí na seleção que a gente fez, né? Foi no ano passado já, né? Que o tempo voa, é isso mesmo? Foi, passou rápido. Nossa Senhora, em plena pandemia, né? E ela veio, fez a prova aí do mundo do Revit e deu conta do recado e está evoluindo, fez tudo quanto é curso aí da Autodesk, né? Então, eu vou parar o compartilhamento meu aqui
e depois a gente volta a falar, inclusive, abrindo aí o diálogo aí para a gente poder ter um pinga-fogo aí de perguntas. Com Beleza. Eu você, tô Cláudia, aparecendo? Tá tudo certinho aqui? você está aparecendo. Ó. Falta Ah, então agora tá bom. compartilhamento. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom dia, pessoal. Eu sou a Cláudia Vieira, vou falar um pouco sobre o decreto, né? E depois eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês sobre o Revit e como é fácil da gente trabalhar com o BIM, né? E também vou mostrar depois o projeto da Engie. Deixa eu só aumentar a tela aqui. Agora sim. Vamos lá. Então, meu nome é Cláudia Vieira, eu sou técnica em edificações e na Engie eu atuo como técnica comercial em BIM e sou graduanda de engenharia civil. Aqui temos o último decreto, né, que saiu sobre o BIM, que é um decreto da data de 2 de abril de 2020, e ele estabelece a utilização do BIM para as obras de serviço de engenharia realizadas pelos órgãos públicos, né, no Brasil. Então, foi criada também uma estratégia BIM-BR, que eu vou explicar um pouquinho dela daqui a pouco, e ela foi instituída pelo Decreto 9.983, da data de 22 de agosto de 2019. Então, com o BIM, nós temos um conjunto de processos e tecnologias integradas, uma ferramenta colaborativa, e podemos carregar e transmitir as informações dentro do contexto específico. Também temos um banco de dados, construções eficientes, preventivas e sustentáveis. E com isso, menos desperdícios, menos perdas e mais produtividade. O que foi observado na construção civil e na economia? Foi observado que o setor da construção civil, ele não teve grandes avanços tecnológicos, né? Quando a gente compara com os demais setores da economia. E aí, o que foi pensado diante dessa situação? Então, diante disso, foi criada a estratégia BIM-BR, que ela visa promover um ambiente adequado ao investimento do BIM e à difusão aqui no Brasil. Então, para isso, foram estabelecidas ações, né? Indicadores e metas para que o Brasil consiga alcançar essa estratégia de implementar o BIM, né? Então, essa estratégia, ela teve início lá em 2018, junto também com o Comitê Gestor, com a plataforma nacional BIM-BR e também uma biblioteca nacional BIM, para que em 2021 nós possamos ter a exigência do BIM, né? Então, tudo isso começou lá atrás, em 2018. Então, quais são os objetivos dessa estratégia? Os principais dele são difundir o BIM e os benefícios, coordenar a estruturação do setor público para essa adoção, criar condições favoráveis para o investimento público e privado em BIM e estimular a capacitação em BIM. E aí, o que nós podemos ter através dessa difusão da metodologia, né? Então, nós temos o aumento da produtividade, a qualidade na construção de obras, o aumento da precisão no planejamento das obras, uma maior sustentabilidade, conseguimos também reduzir o número das variantes do projeto, incentivamos o nível de qualificação profissional e, assim, reduzindo os custos que são existentes em todos os ciclos de vida dos empreendimentos, né? em todo o ciclo de vida, desculpa. Então, essa fase de implementação, ela é dividida em três partes, né? A primeira é agora em 2021, a segunda em 2024 e a terceira em 2028. Então, essa primeira fase, que vai ser agora, começou agora em 2021, ela entra na arquitetura e engenharia, nas disciplinas de estrutura, hidráulica, AVAC, elétrica e na detecção de interferências, a extração dos quantitativos e a geração de documentação gráfica. Então, entra mais na parte 3D mesmo, né, que o Álvaro tinha comentado. Em 2024, aí já entra a parte, além dessa exigida em 2021, também o planejamento da execução da obra, a orçamentação e a atualização dos modelos e informações, como construído, né?
Em 2028 seria essa abrangência total, o que é exigido em 2021, 2024, e em 2028 vai exigir também todo o ciclo de vida da obra, considerando também as atividades do pós-obra, né? Então, entra para a parte das construções novas, as reformas, as ampliações e as reabilitações. E também no gerenciamento e na manutenção do empreendimento, mesmo após a conclusão dele. Então, essas 3 etapas da estratégia brasileira, elas estabelecem ações encadeadas por programas pilotos. E os programas pilotos, eles são modelos a serem seguidos, né? Então, eles estão disponíveis para poder consultar. E como seriam as fases do BIM? Ela é dividida em 3 fases, né? A primeira, na verdade, seria o pré-BIM, que seria a baixa colaboração, onde ainda muitas pessoas se encontram, né? Seria a prática tradicional, os desenhos e detalhes 2D, então seria um trabalho em CAD, né? Uma falta de interoperabilidade, um fluxo de trabalho totalmente baseado em documentação, e aí já seria a próxima fase, né? A fase 1, seria a colaboração parcial. Então, seria uma modelagem baseada em objetos, e aí já entra a modelagem 3D. Então, com isso, vem o detalhamento, os quantitativos e as visualizações 3D. Na fase 2, seria uma colaboração completa, né? Que ela é baseada em um modelo, ao invés de ser em um objeto. Então, tem o compartilhamento das informações e o intercâmbio entre as disciplinas. Então, aí já entraria o uso do 4D, que é o tempo, e o 5D, que é o custo. Também as detecções de conflitos entre as disciplinas e análises. E a fase 3, que seria uma integração completa, né? Seria a prática integrada. Então, aí já entra o modelo multidimensional, as análises complexas, custo e colaborações através do servidor. E para tudo isso, existe uma frente parlamentar, né? Ela serve para regulamentar o uso dessa metodologia na nova lei de licitações. E a frente parlamentar, ela também propõe o BIM no portal digital do Cadastro de Obras Públicas a partir de janeiro de 2021. Então, é um tempo de mudanças, né? Um tempo de adequação, porque agora é obrigatório. Então, até 2028 a gente vai ter um tempo aí para poder fazer toda essa adequação ao BIM. Mas chegou o tempo de mudanças. Eu vou encerrar aqui a apresentação para mostrar o projeto. Só um minutinho. Então, aqui nós temos o projeto da Engie, né? Eu abri ele em 3D para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu consigo aqui ligar uma caixa de corte para a gente conseguir ver melhor. Eu consigo rotacionar o meu projeto também, dar um zoom para poder visualizar. Eu consigo selecionar um objeto, por exemplo, essa janela, e ao selecionar esse objeto, eu tenho todas as informações dele aqui, né? Essas informações eu coloco logo que... Eu posso colocar a qualquer momento no meu projeto, né? Então, tem das portas também, as paredes, tem tudo certinho, isso dá para fazer de acordo com o seu projeto. Então, eu selecionei aqui, tem uma parede básica de 160, e aí se eu entrar nas configurações, vai ter os materiais também que ela é feita, ela já entra para a parte de custos também, e também, se eu quiser adicionar alguma informação sobre a vida útil, né, a manutenção predial, aí ela já entraria nessa parte também, não só para a parede, mas para qualquer elemento que a gente selecionar aqui no nosso projeto. Então, aqui eu coloquei uma caixa de corte para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Conforme eu vou mexendo, eu vou conseguindo ver detalhadamente o meu projeto. Então, aqui, se eu abaixar um pouquinho mais, eu posso ver os laboratórios. Aqui, opa, deixa eu só arrumar aqui. Então, aqui eu consigo ver tudo certinho, né? As mesas. Lembrando que esse é um projeto de mais de 10 anos atrás, que já foi feito em BIM. E aqui também conseguimos visualizar a garagem subterrânea, que o Álvaro também comentou.
É possível também fazer renderizações no Revit. Deixa eu tirar essa caixa de corte e vou explicar o porquê das janelas, né? Opa, fechei aqui uma coisa que não era para fechar. Voltou já. Deixa eu só excluir. Então, aqui o Revit também permite que a gente faça um estudo solar do nosso projeto. Então, nós posicionamos o norte correto, né? E configuramos de acordo com a localização do nosso projeto. Então, aqui no projeto da ENGIE foi feito esse estudo solar, né? Com a ferramenta Caminho do Sol. Então, eu vou ativar aqui para vocês terem uma noção do que iria acontecer se a gente tivesse janelas aqui nessa parte da frente. Então, o que é possível fazer com esse Caminho do Sol? A gente, além de entrar aqui nas configurações, eu vou abrir rapidinho para vocês verem. Aqui ela está com a localização exata do prédio da ENGIE, uma data qualquer, um horário qualquer, e isso nós conseguimos mudar a qualquer momento no nosso projeto para a gente poder visualizar. Então, aqui eu poderia colocar do nascer ao pôr do sol, poderia colocar como seria um sol de verão, um sol da primavera, um dia único, por exemplo, um estático, ou apenas um estudo de iluminação. Então, quando a gente trabalha com BIM, a gente consegue abranger diversas coisas, né? Então, aqui com esse caminho do sol ligado, quando eu ligo também as minhas sombras, quando eu ativo elas, eu consigo visualizar como seria exatamente nesse momento do dia, né? Que aqui tá das 10 às 10h15 no dia 20 de junho, por exemplo. Então, o sol aqui ficaria dessa maneira. Então, dá para a gente ter todo um estudo mesmo, como ficariam as sombras. E, por exemplo, se esse sol viesse um pouco mais para cá, pegaria toda essa parte aqui, né? Que foi comentado do porquê não ter janela nessa parte. Então, com esse estudo solar, a gente consegue fazer um estudo bem personalizado e entender melhor como que funcionaria, né? Às vezes até antes de começar a projetar. Então, tem também como fazer a animação, como eu tinha falado, e aí vai mostrar em qualquer momento que nós selecionarmos. Eu vou fazer aqui um projeto do zero para vocês, para quem ainda não viu como que é o Revit, ainda está no CAD, né? Eu vou começar aqui para vocês terem uma noção de como que é fácil trabalhar com o Revit e trabalhar em BIM. E o que isso agrega na nossa vida, né? Então, eu vou começar aqui um projetinho do zero, para vocês terem uma noção mesmo da rapidez que a gente tem para começar. Então, aqui a primeira coisa que a gente faz quando vai começar um projeto utilizando o Revit é alterar a unidade de medida do nosso projeto. Então, aqui eu vou alterar, né? Eu abri aqui essa janelinha de unidades e aqui em comprimento ele começa em milímetros e eu vou alterar aqui para metros, 2 casas decimais. Dei um OK e vou mudar aqui a minha inclinação também, mas aí eu tenho, vou colocar para percentual, mas aqui nós temos diversas unidades que podemos alterar, é isso de acordo com cada projeto. Então, aqui eu posso alterar a moeda, eu posso alterar o volume, o tempo, a velocidade, mas aqui como é um projetinho que eu vou fazer rapidinho, só para vocês terem mais ou menos uma noção, eu só vou alterar mesmo o comprimento, né, para metros e essa inclinação para porcentagem. Então, depois que eu alterei a minha unidade, eu venho aqui e vou alterar os níveis do meu projeto. Então, aqui, nas elevações, logo quando eu clico, ele já aparece os níveis do meu projeto. Então, por exemplo, eu quero manter um nível 1 aqui, eu vou mudar o nome para térreo, vou dar um Enter, e vou manter aqui em 0 mesmo. Aqui no nível 2 eu vou mudar para superior. Aqui, só quando eu mudo ali para superior e coloco aqui para renomear as minhas vistas, muda todas as vistas aqui do meu projeto. Então, todas as plantas elas já vão alterar também o nome. Isso é muito legal, né? Porque o Revit, o BIM, trabalhar em BIM, é bem automático, é bem automatizado. Depois vocês vão ver também o corte, a rapidez que a gente consegue para ter o corte e para ter as vistas, as demais vistas também. Então, aqui eu vou colocar 3 metros.
E aí, depois de ter alterado a unidade e ter alterado o nível, aí eu já consigo mexer no meu projeto. Então, eu vou voltar aqui para a planta do térreo, né? Vou fechar a elevação. Então, aqui para a gente iniciar, eu posso começar do zero. Vou mostrar como que seria e depois eu vou importar um DWG, por exemplo, que também tem essa opção. Então, aqui, quando eu seleciono a minha ferramenta de parede, eu já consigo modificar exatamente onde eu quero. Então, por que a gente cria um nível antes de começar a fazer, a pegar a parede e a desenhar mesmo? Eu crio esse nível para eu poder conectar aqui. Então, a minha altura eu quero que comece lá do nível 0, né, que eu coloquei o térreo, e eu quero que ela acabe no superior, então eu vou conectar aqui. Então, conectando ao superior, essa minha parede ela vai ter 3 metros, que foi a altura que eu selecionei, eu modifiquei lá. Então, aqui eu consigo também alterar a minha linha de localização, que eu vou colocar face de acabamento externo. E aqui tenho também como escolher como eu vou desenhar, né? Se eu vou fazer um arco, se eu vou fazer retângulo. É que eu vou escolher a linha mesmo só para mostrar para vocês como ficaria. Então, eu dei o meu primeiro clique, e aí eu vou fazer um retângulo aqui qualquer. E aí, depois de ter feito isso, eu já consigo... Ali eu selecionei o tipo de parede que eu quero, né? No caso, eu selecionei essa parede básica, mas eu poderia já selecionar uma parede carregada exatamente com as camadas que queriam ter no meu projeto. Então, eu selecionei essa mesmo só para demonstração. E aqui, depois de eu ter feito com as medidas, com medida qualquer, eu posso fazer diretamente com a medida que eu quero, por exemplo, 8 metros. Ou eu posso fazer aqui um retângulo qualquer e alterar depois a minha medida. Então, por isso que eu falei que é bem automatizado a gente trabalhar em BIM. Então, aqui eu coloquei 5 e 15 só para vocês verem que dá para a gente mudar. Eu vou apagar aqui e eu vou inserir um DWG também para vocês verem. Então, aqui, quando eu abro essa aba inserir, eu consigo ver, eu consigo colocar aqui, por exemplo, um vínculo de Revit mesmo, um vínculo de FC, um vínculo de CAD, consigo vincular uma imagem, um PDF. Então, a gente tem diversas formas que dá para começar, né? Tem também nuvem de pontos, etc. Aqui, vincular a topografia, por exemplo, eu fiz a minha topografia no CAD e eu quero trazer para o Revit, tem como também. Então, aqui eu vou colocar um vínculo de CAD só para vocês verem também a facilidade que a gente tem. Então, depois eu coloco aqui todas as propriedades, né, que eu quero. Aqui, como esse projeto eu sei que está em metro, eu vou colocar em metro. E vou colocar aqui um OK para abrir no centro do meu projeto. E aí, feito isso, abrindo esse DWG de base, eu posso começar a desenhar por cima. Então, eu volto lá para a aba da arquitetura, eu vou fazendo aqui as paredes. E aqui também eu consigo mudar a minha visualização a qualquer momento, tá, do projeto. Então, às vezes pode ser que seja melhor eu ter uma linha oculta, uma estrutura de arame. Eu vou deixar aqui no sombreado, porque aí vai ficar melhor para visualizar. Então, eu deixei aqui no sombreado e vou continuar a fazer, para vocês verem como é rápido. Então, eu estou fazendo aqui as minhas paredes externas. E vou fazer aqui agora a interna. Essas internas, elas têm 14 centímetros. Então, vou selecionar uma aqui que já vem pré-carregada no Revit. E vou fazer as internas. E já mostro para vocês como que vai ficar no 3D. Então, aqui, utilizando o Revit, nós passamos mesmo por cima das portas e das janelas, não tem problema. O Revit é diferente de trabalhar em CAD. Eu não só posso, como eu devo passar por cima das portas e das janelas. E aqui eu fiz um pouquinho errado. Eu não preciso apagar, eu consigo arrastar ou eu consigo mover com as setinhas. Então, aqui eu já coloquei as minhas paredes. Eu abri o meu 3D, eu já consigo visualizar automaticamente. Então, coloquei um sombreado aqui. A gente consegue enxergar já como está ficando. Então, eu vou voltar lá para a minha planta do térreo e eu vou colocar aqui as portas e as janelas. Eu não sei se vocês estão mandando pergunta no chat. Se estiver mandando, daqui a pouco eu já vejo. Então, aqui eu tenho também essa família pré-carregada de portas do Revit.
Eu consigo também alterar, né, essas medidas, porque, por exemplo, essas medidas que eu tenho aqui, nenhuma é adequada aqui para o projeto, então eu consigo editar, tem essa opção, ou eu consigo também baixar direto do site do fornecedor. Então, se eu entrar lá, por exemplo, no site da Sasazaki, opa, acho que o microfone de alguém está aberto aí. O da Sasazaki, por exemplo, eu consigo baixar a família deles, né? É uma comparação meio, não diria tosca, mas é mais ou menos isso. Quando a gente pensa em blocos do CAD, é isso o que nós temos em famílias no Revit, né? Mas, na verdade, é só mesmo para vocês entenderem. Seria isso, mas as famílias, obviamente, elas têm informações de tanto de custos quanto bastante tipo de informação, né? Deixa eu correr aqui. Então, só vou editar o tipo de uma só para vocês entenderem mais ou menos. Então, eu vou duplicar aqui e vou alterar para as medidas que eu quero. Vou mudar aqui a altura e vou mudar a largura. E aí, fazendo isso, eu já tenho aqui a porta certinha. Agora, sim. Então, eu vou colocar ela aqui. E aí já vai fazer a abertura automática das minhas paredes. E, por exemplo, se eu colocar aqui um pouco errado, um pouco não, bastante, né? Eu consigo também mudar essa orientação mesmo depois de ter colocado. Eu consigo mover. Então, é por isso que é bem mais rápido trabalhar com Revit. Então, aqui eu vou colocar as janelas também. Vou selecionar aqui. Deixa eu ver se tem alguma que fique bom. Eu vou criar uma também, que não tem nenhuma aqui do jeito que eu quero. Então, é rapidinho. Então, para criar aqui, eu vou fazer uma com a largura de 1,20, com a altura de 1. Então, aqui eu mudo a altura e mudo a largura, não posso esquecer. Então, alterei aqui e coloquei no meu projeto. Aqui eu não fiz a porta e a janela do banheiro, porque elas têm outra dimensão, e como é só uma demonstração, eu não vou fazer, tá? Mas aí seria do mesmo jeito. Eu entraria na porta e mudaria as dimensões dela para uma porta de 60 centímetros e as janelas também a mesma coisa. Então, logo que eu coloquei aqui as minhas janelas e as portas, quando eu entro no 3D, eu já consigo também visualizar tudo isso de forma automática. E se, por exemplo, eu perceber aqui que eu coloquei essa janela em cima de um pilar, ou essa janela em cima de algum lugar que não deveria, né? Por exemplo, coloquei aqui. O Revit, ele vai me dar um aviso, né? Quando eu movi aqui a minha janela, ele apareceu, a inserção conflita com a parede unida. Então, a gente tem esse aviso, o que diminui muito a chance de ter um erro, né, no nosso projeto. Então, eu mudei aqui, e quando eu abro o meu 3D, eu consigo ver que ela tá num lugar onde ela não deveria, tá, né? Tá no meio de uma parede. E não é isso que eu quero. Então, aqui eu consigo mover, e aí essa é a rapidez e a praticidade que a gente tem. Deixa eu ver o que mais que dá para mostrar. Tem mais um tempinho ainda. Então, também, quando eu coloco todas as janelas aqui no projeto, eu já gero um quantitativo automático, tá? Então, eu tenho aqui nas minhas tabelas, eu tenho os quantitativos das portas, das janelas. Isso também é bem melhor para a gente poder gerenciar, né? Fazer o gerenciamento. E aí, como que ficaria, por exemplo, se eu quisesse fazer um corte aqui no meu projeto? Quem trabalha em CAD sabe que para fazer um corte, normalmente, nós teríamos que puxar as linhas, né? Então, ficar usando rotate, ficar puxando as linhas, isso toma muito tempo. E se a gente tem alguma alteração, além de ter que mudar a parte da nossa planta, separadamente, nós temos também que mudar lá na parte de corte, então vamos puxar linha de novo, vamos fazer toda essa alteração. Para quem tem mais experiência, é até mais rápido, mas realmente não se compara ao Revit, né, ao BIM. Então, como que eu faço um corte aqui? Eu simplesmente venho aqui na minha parte, nessa
parte superior, onde tem esse símbolo do corte, eu clico aqui e eu faço ele exatamente onde eu quero fazer. Então, onde eu quero esse corte. Então, eu posso fazer um corte só para eu poder entender o que está acontecendo, e também posso fazer o corte, aquele que vai direto para a nossa documentação. Então, aqui, só de eu criar não, de eu criar a minha linha de corte aqui na minha planta do terra, ela já cria o meu corte automático, então eu posso fazer quantas eu quiser. Aqui eu vou mudar o estilo visual para sombreado, e aí eu consigo enxergar direitinho esse meu corte. E aqui também é a mesma coisa para as vistas, tá? Então, quando eu entro aqui para as minhas elevações, e, por exemplo, seleciono a leste, eu já tenho também automático. Então, esse processo, ele é todo automatizado. E aí eu costumo falar dessa parte de corte que só quem viveu sabe, né? Como que era complicado. Eu vou falar também um pouco sobre o piso e como que a gente faz para atribuir os materiais, né? Só para vocês entenderem um pouco mais. Então, aqui eu vou criar um piso. Deixa eu só tirar aqui. Vou fazer com retângulo, que é um pouquinho mais fácil. Então, eu vou selecionar onde eu quero fazer. Poderia fazer um piso aqui inteiro para minha casa, mas aí estaria errado, né? Porque a hora que eu vou selecionar o piso que eu quero para atribuir um material específico, eu selecionaria da minha casa inteira. Eu não quero a minha casa inteira com piso de madeira, né? Então, por isso, temos que fazer o piso um por vez para cada ambiente. Então, eu fiz aqui da cozinha, aí eu já concluí. E também é a mesma coisa, quando eu seleciono aqui um piso para fazer, eu já poderia ter algum tipo de família pré-carregado, e aqui eu selecionei mesmo esse genérico, depois eu posso fazer as alterações. Então, eu consigo fazer aqui os pisos de todos os meus ambientes, então eu fiz aqui agora do banheiro. Aí só apertando Enter eu já volto também para a última ferramenta que eu utilizei, o último comando, né? Então, eu vou finalizar essa casinha bem rápido, para vocês terem mesmo essa ideia. E aqui eu poderia estar selecionando as soleiras também, eu poderia fazer um material diferente. Nesse caso eu não vou selecionar, mas aí fica de acordo com cada projeto. Então aqui eu já coloquei os pisos, vou colocar também aqui na minha parte externa para eu poder fazer a grama. Então selecionei minha parte externa e vou fazer um recorte aqui na minha casa, porque eu não quero essa grama embaixo da minha casa, eu só quero na parte de fora. Então fiz um recorte e agora ficou tudo cinza. Eu vou atribuir um material para vocês verem como funciona. Então, aqui é selecionado, por exemplo, aqui eu quero mudar para grama, vou selecionar esse piso que eu quero mudar e eu vou editar. Então, eu consigo colocar aqui grama, eu edito esse material, e quando eu clico aqui para abrir esse material, ele mostra toda essa biblioteca que o Revit já tem, e também é possível eu criar algum outro material específico. Então, quando eu abro aqui essa parte de navegador de materiais, eu tenho diversos materiais, eu tenho concreto, eu tenho compensado, eu tenho faixas de estacionamento, e nesse caso eu vou procurar pela grama. Aqui, achou uma grama, eu vou acrescentar aqui no meu projeto. Deixa eu só mudar essa cor. Ok. E eu consigo também alterar a espessura. Então, tudo é modificável aqui para ficar exatamente do jeito que
que a gente deseja para o nosso projeto. Aqui eu não tinha feito... Opa, aqui eu acabei abrindo outro. Eu não tinha feito a laje, né? Vou fazer também, aqui rapidinho. Porque se eu abrir meu 3D, meu projeto vai estar sem teto. Então, aqui já ficou a grama. E aí, aquela aparência de grama, ela vem na renderização. Aqui no 3D e nos demais estilos visuais, a gente não consegue ver. Então, eu vou voltar aqui para a minha planta superior, para poder fazer a laje. Selecionei aqui as linhas onde eu quero e concluí. Então, quando eu abro o meu 3D novamente, eu já tenho aqui a minha laje. E aí, se eu quiser colocar um telhado também, eu consigo. Se eu quiser colocar uma platibanda, também consigo. Para vocês entenderem mesmo a facilidade que a gente tem. Então, aqui eu vou colocar um telhado. Então, eu venho na minha planta aqui do superior, que a gente tinha criado lá no começo, na parte dos níveis. Então, vou selecionar aqui um telhado, só para vocês entenderem mesmo. E aqui nesse projeto tem uma projeção, né, desse telhado. Então, eu vou seguir aqui a projeção, mas também poderia fazer do zero. Vou selecionar aqui um modelo. Eu quero, nesse caso, de 125. E eu vou fazer aqui. Ficou meio esquisito? Vou mudar aqui, deve ser a inclinação. Então, vou mudar para 15. E aí, dá para mudar essa inclinação de acordo com o material que você vai utilizar, né? No seu telhado, aqui como é só uma demonstração, eu coloquei 15. Vou mudar aqui para sombreado. E aí, quando eu abro o meu 3D, eu já tenho o meu telhadinho feito. E aí, como eu mostrei para vocês aquela parte de atribuir um material, a mesma coisa eu posso fazer na parte do telhado, eu posso fazer nos pisos, posso fazer nas paredes. Então, para acrescentar esse material é possível fazer em quase todos os elementos. E aí, em poucos minutos, na verdade, eu até demorei um pouco, né, porque eu fui explicando algumas coisas, mas em poucos minutos eu já tenho aqui a minha casinha, com piso, com as minhas paredes, as portas, as janelas, a grama, o telhado. Então, essa é a praticidade de poder trabalhar utilizando o BIM. Deixa eu ver o que mais dá para mostrar. Aqui também, quando eu seleciono essa janela, lá eu não alterei o valor do peitoril, né? Acabei esquecendo. Então, o que eu poderia fazer para mudar agora? Quando eu seleciono uma janela, aparece aqui todas as cotas, né? Essas cotinhas. E aí eu consigo também mudar aqui nesse momento. Só que se eu mudar só essa, eu vou ter que ficar mudando uma por uma, e não é isso que eu quero. Então, eu posso, por exemplo, selecionar essa janela, e aí, aqui com o comando para selecionar todas, eu digitei aqui o comando, selecionei todas, pode ver que todas agora estão azuis. Eu venho aqui e eu consigo mudar aqui nessa minha caixa de propriedades. Então, eu vou mudar aqui a minha altura do peitoril para 1,10. E aí, aplicando, ela já deu uma subidinha aqui, já mudou automático. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que alguém abriu aí o microfone. Então, é a mesma coisa para as portas. Vou mostrar também a parte de iluminação, acho que dá para mostrar. Vamos lá, vou voltar aqui no meu térreo e vou fazer aqui o forro bem rapidinho para vocês verem a parte de iluminação. Então, voltando aqui para a aba da arquitetura, em forro eu consigo já criar o meu forro. Eu vou fazer aqui um forro automático de 2,60. Então, só voltando aqui
e dando um clique... Ah, peraí, fiz uma coisa errada. Deveria ter isso há 20 anos atrás, é verdade. Ia facilitar muito a nossa vida, né? Aqui eu tenho que mudar para planta de forro, tá? Então, vou mudar aqui para planta de forro do térreo, que essa planta de forro, ela olha, ao invés de ser como a planta baixa, que olha 1,20 m para baixo, ela olha para cima, né? Então, aqui estaríamos vendo o teto. Então, vou mudar aqui para sombreado, para ficar também mais fácil de enxergar, e agora sim eu vou selecionar o forro. Então, selecionando esse forro, eu poderia fazer um croquis do forro, assim como eu fiz com o piso, desenhar esse forro exatamente da maneira que eu quero, mas aqui eu vou mostrar para vocês automaticamente o que eu conseguiria fazer. Então, selecionando aqui meu forro automático, ele vai ficar um pouquinho laranja no ambiente que eu selecionei, né? Então, quando eu chego só perto aqui com o meu mouse, eu já consigo clicar, e aí esse forro automático ele já é feito certinho, né? Sem ser por cima das paredes, ele já é desenhado certinho da maneira que eu quero. Então, eu vou selecionar para fazer esse forro, e aí quando ele ficou branco, esse forro já foi feito. E aí é interessante que eu posso fazer aquela linha de corte novamente, para poder ver se deu tudo certo. Então, fiz aqui o meu corte, abri, e aqui eu posso ver o meu forro. Aqui, ó. E o interessante também do Revit, quando eu seleciono qualquer elemento, eu consigo ver todas as propriedades dele aqui no canto, tá? Então, ó, selecionei esse forro, eu tenho aqui o nível que ele está, que é no nível térreo, eu tenho a altura de deslocamento desse forro e eu posso mudar a qualquer momento. Então, se eu quiser aqui, do banheiro, colocar um forro de 2,30, eu consigo. Se eu quiser deixar também para 2,60, eu consigo também mudar aqui. E aí eu tenho todas essas informações, tá? Então, eu consigo colocar aqui os dados de identidade dele. Por exemplo, conseguiria colocar comentários, conseguiria colocar a marca, a fase que foi criada, né? A fase de demolição. Então, nós temos aí nós podemos colocar as informações, né? De uma maneira que que tenha muito mais facilidade para a gente poder enxergar e visualizar isso. Por isso que era importante que o Álvaro tinha falado da nossa manutenção predial. Então, eu consigo ver todo a vida útil, né, de qualquer elemento aqui. Aqui o piso ficou um pouquinho esquisito, aí tem como também eu mudar isso. Então, eu consigo mexer também no deslocamento das minhas paredes, tudo de forma automática. Consigo mexer no térreo, consigo mexer aqui no corte. E o que eu fizer aqui no corte vai para o térreo, vai para o 3D. Então, como eu falei para vocês diversas vezes, é tudo automático mesmo. Então, eu vou mudar aqui o meu deslocamento. Por exemplo, esse meu piso tem 15 centímetros. Ah, aqui eu estava colocando o deslocamento superior. É o deslocamento da base. Então, aqui já alterei, pode ver que a parede já desceu aqui. E vou mudar também essas paredes do lado de fora. Então, consigo mudar meu deslocamento da base. Aqui, ó, pronto, já desceu, já ficou certinho. E aí, fiz essa alteração aqui no meu corte, vou fechar. Se eu quiser, posso excluir essa minha linha de corte que eu usei só para ter uma noção, ou eu posso ocultar também, ela continua sendo existente aqui na minha vista, mas ela vai ficar oculta. Aqui nesse caso eu vou excluir mesmo. E aí vou abrir meu 3D de novo para vocês verem que mudou lá, né? Aqui como a gente fez o recorte, a nossa grama só tá mesmo na parte de fora. E deixa eu ver o que mais que eu consigo mostrar para vocês. Ah, a iluminação que eu tinha falado, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui em componentes, eu vou mudar aqui para minha planta do forro, que é onde eu quero colocar a minha iluminação. É a minha planta de forro do térreo. Então, eu venho aqui no meu navegador de projeto, mudo aqui para a minha planta de forro do térreo. E aí depois, se vocês quiserem participar do nosso mini curso, como o Álvaro falou, é no dia 18,
Isso mesmo, dia 18 do 3, na semana que vem, e aí a gente vai fazer um projetinho, vai começar ele do zero e vai fazer também até a parte da renderização. Então, dá para aprender bastante coisa, dá para poder já ter um início assim no BIM, vai ser realmente um diferencial, tá? Então, voltando aqui para a parte dos componentes, eu posso selecionar os meus componentes e aqui posso carregar a minha família, né? Então, aqui eu vou selecionar uma iluminação, só para vocês poderem entender. Então, quando eu clico aqui em arquitetura, eu tenho iluminações externas, que já vem com o Revit, tenho iluminações internas. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma luminária embutida, posso colocar uma luz de emergência, e aí é de acordo com as famílias que vocês ou vão baixar no site mesmo do fabricante, ou vocês podem escolher essas que também já tem no Revit. Eu vou escolher essa iluminação embutida, quadrada, sem moldura. Vou colocar aqui para abrir, e aí vai carregar, vai pensar um pouquinho. E aí eu já tenho ela aqui, e aí eu posso colocar. Depois, claro, eu posso arrumar certinho onde eu quero, né? Que como é só uma demonstração. Então, eu selecionei essa aqui, coloquei, e quando eu abro lá o meu 3D, não sei se vai dar para ver essa daqui, né? Deixa eu voltar aqui. Na parte da renderização, se eu colocar, por exemplo, uma iluminação que seja apenas artificial, então com as minhas luzes, com as minhas luminárias colocadas aqui, eu já consigo ter essa renderização só com luzes artificiais. Então, são coisas que a gente também consegue escolher aqui na hora de fazer a renderização, se a gente quer uma luz que venha, uma luz solar, uma luz do pôr do sol, isso tudo é configurável também. Então, além desses componentes que eu coloquei de iluminação, eu posso voltar aqui para a minha planta do térreo e posso selecionar, por exemplo, uma árvore. Então, aqui eu tenho já essas que já vêm, e aí eu seleciono, por exemplo, essa bétula cinza. Então, eu selecionei, eu cliquei aqui, quando eu abro meu 3D, já tenho essa árvore. Posso colocar também direto no 3D, mas não aconselho muito, que às vezes pode ser que fique flutuando, dependendo do projeto. Posso colocar em qualquer vista e posso modificar também. Só clicar e arrastar aqui, eu já altero essa localização. E aqui tem um outro projeto, tenho mais 5 minutinhos, vou mostrar aqui para vocês. Que é esse mesmo projeto que eu estava mostrando para vocês, nessa mesma planta, só que com algumas outras coisas também acrescentadas. Então, vou colocar aqui um sombreado. E aqui a gente tem alguns outros níveis, né? Eu posso criar esses níveis a qualquer momento do meu projeto, se eu quiser criar agora ou criar lá no começo, é indiferente. Então, eu tenho aqui o nível da piscina, que ele é 1,20 m para baixo, né? Tem o nível do térreo, tem o nível da cobertura, e nesse caso aqui, optei por não colocar um telhado, né? Fiz a platibanda. Então, vou abrir o meu 3D aqui. E aí, aqui, vocês podem ver que tem outros materiais já atribuídos, né? Aqui, se eu selecionar, eu tenho um piso de cerâmica. Então, quando eu coloco aqui para ver essa espessura, eu consigo ver que ele tem um acabamento de cerâmica. Aqui eu poderia alterar essa estrutura, a espessura dessa estrutura, colocar se ele é um material estrutural ou não. Então, e quando eu abro aqui também essas propriedades do tipo, eu tenho diversas outras coisas que eu consigo modificar. Então, os materiais e acabamentos, as propriedades analíticas, eu tenho todas as informações que eu preciso. E posso adicionar também a qualquer momento, ó, o modelo, fabricante, comentários, a descrição, o código, o custo para nossa planilha de custos. E aqui eu tenho também, eu escolhi outro tipo de janelas, tá? Então, essa eu escolhi uma veneziana, aqui eu escolhi uma outra porta, uma porta de vidro. Fiz aqui a minha piscina, coloquei a escadinha. Vou abrir aqui uma caixa de corte. E aí eu já acho que falei bastante já.
para vocês verem um pouco melhor. Então, aqui com a minha caixa de corte, eu consigo ver. Essa minha parede, ela já está diferente, né? Ela tem uma camada de pintura. Então, eu consigo colocar exatamente o que eu quero. Nessa aqui eu escolhi essa camada de pintura, é uma pintura roxinha. Aqui tem uma iluminação, tem uma luminária, né, pendente. Aqui coloquei uma mesa. Isso tudo dá para sair na renderização, se eu quiser fazer a renderização da parte interna. E aqui tem um guarda-roupa. O piso também, aqui é um piso de madeira. E é isso, eu acho que deu para... Foi um pouco rápido, mas deu para entender o que a gente consegue fazer com o BIM, com o Revit, e a praticidade, a rapidez que a gente tem, e as informações que são tudo, né, pra gente. E aqui também, por exemplo, tem um murinho de tijolo, tem um gradil, então é uma infinidade mesmo de coisas que nós conseguimos fazer trabalhando em BIM. Deixa eu fechar aqui. Excelente, Cláudia. E ainda teria o render, né? A renderização, mas aí não temos tempo para isso. No mini curso vocês verão isso daí, quem tiver interesse. Isso, no mini curso já dá para fazer a renderização. A gente ensina direitinho como que faz. Então, Cláudia, parabéns, mais uma bela apresentação aí, bem concisa, bem legal, e que dá uma ideia do quanto que revoluciona isso. E temos aqui os itens que eu preciso falar ainda com vocês. Então, a primeira coisa delas realmente, nós temos a ata do AEC Collection, né? Então, AEC Collection, que inclusive é uma ata lá do pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, né? Então, depois, se vocês tiverem interesse, pode entrar em contato aí conosco, né? O Juliano Palos, que cuida dos territórios de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, está até aí presente, colocou o e-mail dele aí também. Bom dia, tudo bem? Opa, pode ligar a câmera, Juliano. Acho que a minha câmera não está ligando aqui, que eu estou no celular. Ah, tá. Tudo bem. Mas então, depois eu vou entrar em contato com o pessoal da região de Minas, do Rio, do Espírito Santo, e para entender um pouquinho melhor a necessidade deles e a gente poder conversar melhor. Perfeito. Então, na verdade, esse é um momento que a gente está mais agregando do que atendendo já necessidades cruéis, né? Mas é muito importante porque é aquilo, né? A gente vai conseguir fazer projetos melhores, de maneira mais rápida, né? O que é muito importante, voltar a não correr risco de fazer a coisa correndo ou ficar até mais tarde no trabalho por conta da metodologia que já existe algo mais rápido, melhor, né? E a parte toda de custos, né? O levantamento de quantitativos, então isso é importante, né? Quantas vezes a gente vê obras aí que compram a mais ou compram a menos material e isso gera prejuízo aí com teste, né? E de um lado a gente tem isso. Bom, e aí nós temos os cursos regulares, né? O curso do Autodesk Revit completo, o curso do Autodesk Revit avançado para instalações, para estruturas, aí quem quiser se especializar depois, mas pelo menos o curso regular eu recomendo bastante, né? Nós estivemos treinando aí várias instituições já, usando online ao vivo também e presencial antes da pandemia, né? Em alguns momentos, a gente pode também fazer com que nós tenhamos uma ideia de pacote de cursos e horas de implementação. Por exemplo, para implementar o BIM 360 Docs, né? Aquele que vai fazer o quê? O repositório organizado de documentos do nosso empreendimento, né? Da nossa construção, do nosso campus, por prédio,
por andar, por tipo de laboratório. É sensacional, gente. Vocês acham rápido, porque uma das grandes coisas que fazem super diferença é a gente vai ter a segurança deles estarem guardados e a condição de estarem organizados. Isso não tem preço. E aí a gente consegue atingir, acessar rapidamente o documento que a gente precisa na hora do aperto, muitas vezes, né? E aí o que acontece? A gente pode fazer o pacote de treinamentos e horas de implementação, de auxílio na implementação. Isso faz com que o trabalho fique muito mais leve aí para vocês e dá para deslanchar daí em diante. Fora isso, o mini curso, eu coloquei para vocês o link, né? Na semana que vem vai ser com a dupla lendária de instrutores, né? Com a Cláudia Vieira e o Jefferson Rins. Então, os caras conseguiram criar uma metodologia que realmente em 2 horas e meia o pessoal já está na parte mão na massa, realmente fazendo acontecer. Quem não tiver o software, é só nos avisar, a gente cede para a parte do curso. Naturalmente que a instituição, IF, UF, Universidade Estadual, tem que ter as licenças, né? E essas são adquiridas. As licenças para uso de professores e alunos, essa continua sendo gratuita. Ah, mas eu sou professor e atuo nos projetos. Nos projetos da instituição, a gente teria que usar a licença corporativa, né? E para efeitos pedagógicos, aí sim, né, a gente utilizaria as gratuitas, né? Quem tiver alguma necessidade aí especial com relação a licenciamento, pode nos convocar a qualquer tempo, né? Eu me lembro, eu estou vendo aqui que o professor Irapuru, do Instituto Federal do Paraná, está aqui nos prestigiando, né? Eu me lembro que em 2010 eu dei uma palestra uma vez para um conjunto de professores, os professores, meu Deus, o que é isso? Ficaram loucos, que legal! Não vamos ter que refazer várias pranchas por causa de uma mudança de um elemento, né? De uma janela, de uma porta. Vocês viram a Cláudia mudando? Ela mudava e pronto, já estava tudo pronto. Corte, fachada, elevação, planta baixa, tudo numa tocada única. Então, isso faz um diferencial muito grande, muito legal, e a gente sabe que muitas vezes, embora as nossas instituições de ensino até possam já capacitar para os cursos, né? Já tenham adotado o BIM para a formação dos seus alunos, a gente sabe que muitas vezes a casa de ferreiro o espeto é metálico, né? Então é difícil juntar os professores para fazer treinamento e não a disciplina no curso, né? Então, outro dia teve uma universidade particular que o pessoal comprou o software e pôs o pessoal de engenharia para fazer a disciplina. Aí foram ver, eles iam demorar 1 ano para fazer os 2 módulos necessários. Aí tomaram a decisão, em 3 semanas estavam formados aqui conosco para o que eles precisavam. Então, uma coisa é treinamento, outra é curso, e curso acadêmico, né? Então, realmente há um diferencial, né? E é isso, gente. Gostaria de ver se alguém tem algum comentário, alguma pergunta aí, é muito importante, porque esse relacionamento, ele não tem preço, é um negócio muito importante. Para vocês terem uma ideia, em março de 2019, nós fizemos um encontro que vieram 29 instituições de ensino de federais e institutos federais a São Paulo para ver a apresentação que naquele momento foi conduzida pela Autodesk e por mim, né? Foi até no auditório aqui da ENGE,
E hoje, o nosso patrocinador Autodesk, a pessoa que estava destacada para fazer a apresentação, está com alguma doença em família lá e não pôde comparecer. Mas acho que deu para dar conta aí mais ou menos do recado, né? A parte técnica, a parte prática aí, a Cláudia Vieira brilhou como sempre, né? Então, muito legal. Tenho a agradecer o máximo aí a vocês. Por esse nosso encontro, nós vamos ter certificado. Então, quando vocês receberem vocês vão receber um e-mail de agradecimento com o link da gravação e o certificado talvez num outro e-mail, mas por estarem conosco nesse encontro, vocês já têm certificado. E estão convidados aí para a semana que vem. Gente, super obrigado, gratidão mesmo. Obrigado pelo patrocínio da Autodesk, obrigado, Cláudia Vieira, e obrigado pela presença de cada um de vocês. Marco Peixe, Marcos Covalim, Caio Eduardo, Luciana Rodrigues, Sérgio Meloni, o Juliano da Engie, a Luciane Viana, Nelson, Fátima, Isabela, Gabriela, Pamela, Tatiana, Luciane, Nelson, Maria Gabriela, Fátima já tinha falado. Se eu esqueci alguém, Diana, falei? Se não falei, estou falando agora. Super obrigado a todos. Gente. Obrigada, pessoal. Obrigado.